Alguns vêm pela ação da graça. Cadernos 43, em 28 de novembro de 1943. Parte 2 desta publicação. Quando entraram os primeiros pastores, encontraram ainda os dois santos assim unidos no amor e na adoração. E José, homem maduro, parecia o pai da Virgem e do menino. Tanto no seu aspecto era visível aquela ternura isenta de carnalidade, que infelizmente só se vê no olho de um pai. A luz estava agora na terra, e dos céus abertos, a luz descia em ondas de anjos, anulando, com seu paradisíaco esplendor, a luminosidade dos astros da noite serena. Ela não foi percebida pelos doutos, pelos ricos, pelos saciados de prazeres, mas foi concedida aos humildes trabalhadores que cumpriam seu dever. É sempre sagrado o dever, seja ele qual for. O dever do rei, que assina os decretos, não é mais alto do que o do lavrador que ara a terra, ou do pastor que vigia o rebanho. É o dever, é a vontade de Deus. Por isso é sempre nobre. Por isso recebe o mesmo prêmio, ou o mesmo castigo sobrenatural. E não será usar coroa ou vara de pastor que vos salvará do castigo, ou vos negará o prêmio. A quem faz o próprio dever, cumprindo assim a vontade santíssima, Deus se manifesta e o toma como testemunho dos seus prodígios. E Deus foi manifestado aos pastores, e eles foram chamados para testemunhar os prodígios de Deus. Na luz que agora havia se tornado fulgurante, porque todo o céu estava sobre na gruta, o Emanuel foi visível aos segundos redimidos da terra, os trabalhadores, porque Deus veio para santificar o trabalho depois da família. O trabalho, dado ao homem como maldição após a culpa de Adão, se tornava bênção desde o momento em que o Filho de Deus quis se tornar trabalhador entre os homens. A luz veio ao mundo, e para contê-la não bastava a pequena gruta, nem o limitado campo de Belém. A luz se derramou do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul. Não falou aos libertinos ao aparecer resplandecendo, não pronunciou palavras para os foliões com sua vibração. Ela falou àqueles que, puros de coração e anelantes da verdade, humilhavam a mente cultíssima aos pés de Deus e se sentiam átomos diante de sua santidade. Aos poderosos, que da potência faziam instrumento de conquistas espirituais, a luz se mostrou e os chamou a adorá-la, com um brilho que encheu os 4 pontos do firmamento. Aos poderosos se mostrou, porque Deus veio para santificá-los, depois dos trabalhadores e da família, e com os poderosos a ciência. Mas Deus não se manifesta aos poderosos malvados e aos cientistas ateus, nem os cobre de bênçãos, mas sim àqueles que fazem do dom da potência e da ciência um meio de elevação sobrenatural, não de abuso ou negação. Deus é rei também dos reis, e Deus é mestre também dos mestres. A luz encontrou muitos mestres na terra, mas só se fez chamada para os mestres desejosos de Deus. É sempre assim. A graça opera lá onde existe o desejo de possuí-la, e tanto mais opera até se converter em palavra e presença, quanto mais vivo é o desejo da posse e do ser possuído. Diante do Rei dos Reis, guiados pela única coisa que é digna de ser a pegada de Deus, a luz, os poderosos vieram das terras longínquas, primeiro degrau dos inumeráveis, que pelos séculos dos séculos teriam empreendido a mística marcha para ir na direção de Deus. A luz não veio aos poderosos da Palestina, nem aos que se julgavam depositários dos segredos e dos decretos de Deus. E tais decretos e segredos haviam se tornado incompreensíveis para eles, porque não havia santidade neles, e os sinais do céu e as palavras do livro eram simples meteoros
e simples palavras, já sem significado sobrenatural, mas veio aos distantes. Ele veio como luz no mundo, luz pelo mundo, luz para o mundo. Chamou o mundo para a luz, todo o mundo. E eu o chamo há 20 séculos, sem descanso. Sobre as vossas trevas não cesso de fazer resplandecer a minha luz. Se soubesses vos erguer acima da barreira de névoa que espalhastes sobre o mundo, veríeis o sol divino, sempre fulgurante e benigno, sobre os homens, sobre todos os homens. Não seria de vos espantar se vos precedem agora os que estão mais distantes da Roma católica. Gaspar, Melchior, Baltazar, de 3 pontos da terra, sobre o paciente dorso dos camelos, vieram à luz do mundo, não vista pelos compatriotas do Filho de Maria. Africanos, asiáticos, austrais, vêm à cruz que vós rejeitastes, e vão vos ultrapassar. No último dia, quando o tempo e os homens forem iluminados em todo ponto e lugar, ver-se-á a ingrata lacuna deixada por vós católicos há séculos, enquanto os outros, idólatras e heréticos, fascinados por Cristo, Senhor Santo, terão afluído com as suas almas feitas virgens pela graça. Quantos movimentos tenebrosos existem no mundo civil! É vossa vergonha e vosso castigo. Nunca deveríeis ter e nunca deveríeis permitir que a luz que vos foi dada pela primeira vez fosse rejeitada e renegada por vós. As trevas vos matam e não as quereis abandonar. Delas procedem, como os odiosos animais da noite, todos os males que vos atormentam e se nutrem de vosso sangue, de vosso tormento. Vós não me amais mais, não me compreendeis mais, não me conheceis mais, nem sequer os da minha casa me conhecem mais. E eu mal os conheço, pelo tanto que as muitas doenças da carne e da mente os embruteceram. Mas, neste primeiro domingo do Advento, que anuncia a vinda da luz ao mundo, eu vos rogo, ó filhos, se não ousais mais olhar para mim como Redentor e Juiz, porque a vossa alma desanimada, a dor produz medo e a justiça terror, olhai para mim, pequeno menino sobre o seio de Maria. Uma criança só pode ter carícias e sorrisos, e isso tenho para vós. Tenho piedade da minha nudez e da minha pobreza, não de vestimentas e de dinheiro, mas de amor, do vosso amor. Não quero ouro nem incenso, só quero o vosso amor. Eu o quero porque me amar e me conhecer é vida e verdade. Como Maria me gerou por obra do amor, assim eu vos quero gerar por meio do amor. O meu é vivo e operante, mas é preciso também o vosso. Vinde a mim e acolhei-me. Abrirei em vós torrentes de luz e de graça, e vos farei tornar filhos de Deus como eu sou. São abençoados os que acolhem a minha luz. Eu estarei neles, eu habitarei neles no seu espírito. Pois o Verbo não precisa de moradas de barro, mas de moradas vivas, os espíritos dos homens que ele quer como habitação. A glória de Deus foi revelada aos que me acolhem, porque onde eu estou estão comigo o Pai e o Espírito, e a glória do Senhor se revela plena e reconfortante para eles. E a graça é a sua vida, e como o sol do alto do céu, a paternidade, a irmandade, a caridade divina estão sobre eles e dão antecipação de bem-aventurança. Maria, na sua luminosidade estática, me oferece o vosso amor. Inclinai a fronte ao amor feito carne. Ele deixou os céus para vos levar aos céus. Ele veio na guerra para vos trazer a paz. Maria Valtorta fala: há 3 dias se abriram para minha alma os rios do êxtase, e eu gozo da visão além da palavra. Tenho a alma feita candor e luz, porque estão em mim o candor da Mãe Virgem e a luz.
Glória a Deus por sua bondade, que concede à sua serva ver o que os anjos viram e que inunda minha alma de sua paz. A rádio transmite neste momento o Agnus Dei da missa dominical. Mas eu vi o cordeiro recém-nascido dormindo no seio do candor, e é mais belo do que a mais bela música.